Bom, meu nome é Poliane Pizeta, eu sou engenheira de pessoas e atualmente eu sou idealizadora do programa Plano B em Ação. Falar do Plano B em Ação, para mim, é uma grande satisfação porque ele foi um produto gerado dentro do meu coração, foi através de uma trajetória da minha vida e toda a experiência que eu passei. E eu consigo observar hoje, através dessa metodologia, a mudança que tem sido feita na vida das pessoas, as quais estão aproveitando desse método e aplicando em suas próprias vidas. Empreender, na minha visão, é muito mais do que abrir o próprio negócio. Empreender, para mim, sempre foi olhar para dentro de si, olhar para a própria vida, empreender a própria vida e entender qual que é a sua missão, qual que é o seu legado, para que você veio a esse mundo e, com isso, contribuir com esse mundo, com as pessoas, de uma melhor forma possível. E entregando sempre o que elas precisam, com amor, com carinho, com dedicação. Eu acredito que é por isso que o Plano B tem ajudado tantas pessoas a se encontrar e fazer o que realmente elas amam. E eu ajudo pessoas a tirarem os seus sonhos, seus projetos da gaveta, tudo aquilo que estava guardado dentro do seu coração e realmente colocar tudo isso em ação, colocar isso para fora e transformar realmente a vida de outras pessoas, transformar o espaço em que elas preenchem na sociedade e, quiçá, no mundo. Bom, estar nesse palco para mim é surpreendente, é muito louco, assim, é um misto de sentimentos bons. Porque quem me vê hoje deve pensar que sempre foi assim. E, na verdade, tem uma longa história por trás disso tudo, né? E é muito legal, é muito empolgante para mim estar aqui contando essa história. Bom, eu acredito que eu sempre tive esse perfil empreendedor. E quando eu busco na memória, né, quando eu busco lembrar como tudo isso começou, eu me lembro de uma coisa que aconteceu na minha infância que foi muito marcante, muito presente para mim. A minha tia tinha 3 filhos pequenos, são os meus primos, e na ocasião eu tinha 11 anos e ela trabalhava fora, me convidou para poder cuidar desses meus primos. E eu ajudava, ficava com eles na parte da tarde e ajudava a fazer as tarefas de casa. E eu me lembro muito bem da primeira vez em que ela trouxe para mim o primeiro salário e me entregou aquele dinheiro, né, como uma forma de contribuição do que eu estava realizando. E eu cheguei em casa toda feliz, né, e contei para minha mãe assim: mãe, vamos comprar umas forminhas e umas barras de chocolate para poder fazer, e eu consegui vender isso na escola. E foi muito legal, né? E às vezes eu fico me perguntando que criança, aos 11 anos de idade, chegaria para a mãe e faria uma coisa dessa, receberia o seu primeiro salário e investiria, né, em uma outra coisa diferente e com isso para poder fazer mais dinheiro com isso, né? E lógico, era para poder comprar coisas de criança, né? Então, com esse fato, eu consigo observar duas coisas, que eu sempre tive o espírito empreendedor e o que eu realmente gostava era cuidar de pessoas. E o tempo foi passando e eu fui crescendo, foi chegando a adolescência. E o fato curioso, eu não sei se acontece com você, se aconteceu com você, comigo pelo menos foi assim. A sensação que eu tinha é que as pessoas estavam tentando me colocar dentro de uma caixinha. Toda aquela criatividade, toda aquela espontaneidade de criança, tudo aquilo começou a ser: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não faça assim, faça assado, e ia apontando as direções. E eu comecei a me sentir um pouco podada. E uma das grandes perguntas que batia sempre na minha mente era: o que você vai ser quando crescer? Então eu cheguei aos 14, 15 anos e tive que fazer uma primeira decisão a respeito da minha vida profissional. E naquela época, eu sou de 1983, naquela época ainda existia o curso técnico, né? E eu escolhi fazer informática porque era o curso da modinha, era o curso da época, aquela coisa toda. Mas naquele momento, eu realmente percebi que não era aquilo que eu gostaria de fazer para o resto da minha vida. Eu segui o curso, fiz 4 anos desse curso, foi muito interessante para mim, porque era muita modernidade para aquela época,
Isso eu estou falando de 2000, 2001. E isso me ajudou bastante no meu desenvolvimento, mas eu percebi que eu queria fazer faculdade. E eu queria estudar mais, eu queria aprender mais, ter novos conhecimentos. E, de novo, aquela pergunta veio na minha mente: o que você vai ser quando crescer? Minha família é uma família humilde e na cidade onde eu morava não tinha muito recurso. Ou teria que pagar a faculdade particular, que não era o caso, era uma impossibilidade para mim naquela ocasião, ou eu teria que procurar uma instituição federal. E, para minha sorte, na minha cidade tinha uma faculdade federal e eu fui até lá para saber qual curso que tinha. E eram 3: engenharia mecânica, engenharia de produção e engenharia metalúrgica. Ali foi a primeira vez que eu tive certeza que eu seria engenheira e eu teria aquela grande resposta: o que você vai ser quando crescer? E eu me lembro que eu estudei muito, mas eu estudei muito, muito, muito mesmo para poder passar no vestibular daquela faculdade, porque realmente era a expectativa, era a esperança que eu tinha de fazer realmente aquilo e atingir, né, a tão sonhada resposta: o que você vai ser quando crescer. Eu realmente queria ser engenheira e eu consegui. Eu passei no vestibular, entrei para a faculdade e levei muito a sério o curso que eu fiz. Lá eu aprendi muitas coisas que foram muito importantes para a minha jornada profissional. E então chegou a época de fazer estágio e eu comecei a procurar nas empresas da região uma oportunidade. Até que eu fui convidada para fazer uma entrevista e como eu já falava a língua francesa, eu fui uma das selecionadas para participar de um grupo de uma multinacional daquela região. Após 3 meses de experiência no estágio, o meu gestor direto chegou para mim e me fez um convite e disse assim: Polly, eu percebo que você tem muita criatividade, você gosta de trabalhar com algumas coisas que têm processos, né, início, meio e fim. Eu gostaria de te convidar para fazer parte do nosso grupo como efetiva. E você vai trabalhar dentro de gestões de projeto. E assim começou a minha carreira dentro da engenharia, dentro da indústria, dentro do meio corporativo. Eu gostava verdadeiramente daquilo que eu fazia, mas eu não amava. E o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, eu fui aprendendo, eu fui me desenvolvendo, a cada dia um novo desafio, e ali me trouxe muita bagagem. A bagagem que eu digo são coisas que eu utilizo até hoje no meu dia a dia, na minha vida como empreendedora. São assuntos que eu utilizo para ajudar os meus clientes, né, a se desenvolverem, como, por exemplo, a gestão financeira, a gestão de recurso, o gerenciamento do projeto em si mesmo, né, do tempo, planejamento, organização, são coisas que eu aprendi tudo dentro do meio corporativo. E naquele tempo, eu já tinha um bom salário, a minha carreira estava em ascensão, eu tinha uma sensação de que eu estava financeiramente estável. E tudo estava correndo muito bem. As pessoas me viam, gostavam do que eu estava fazendo, era uma vitória, era um sucesso, né? Meus pais elogiavam muito, meus irmãos. Só que tinha um problema nisso tudo, um problema muito grande. Naquele momento eu percebi que eu não estava feliz. Era muito sacrificante para mim acordar todos os dias e ir trabalhar. Ouvir o despertador tocando, eu fazia um esforço fora do comum para poder levantar da cama e fazer aquilo. E eu comecei a ter dificuldades realmente de entender qual que era o propósito, qual que era o significado de eu sair todos os dias da minha casa para entregar o meu melhor para aquela corporação, para que no final de todo o resultado daquele meu trabalho saísse um veículo, um carro, um caminhão da linha de produção. E aquilo começou a me incomodar, começou a não fazer mais sentido para a minha vida. E eu sentia muito medo, né? Eu sentia muito medo. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque na nossa vida existem 3 tipos de medo. O medo da perda, o medo do processo e o medo do resultado. E eu realmente passei por esses 3 medos. O medo da perda era assim:
poxa, mas se eu sair desse emprego, o que que eu vou fazer? O que que eu vou realmente, de fato, colocar em prática da minha vida, né? Eu vou perder o FGTS, o 13º, eu vou perder as minhas férias, eu vou perder dinheiro, eu vou perder status. O que meus pais vão falar sobre mim? O que os meus irmãos, meus parentes, meus familiares, meus amigos vão falar sobre mim? Demorou muito e eu descobri. Quando eu contei a primeira vez que eu não estava feliz e que eu estava com desejo de fazer outra coisa na minha vida, procurar outras coisas para fazer, a primeira coisa que me disseram é: você é doida. E eu me lembro perfeitamente que aquele foi um momento muito difícil da minha vida, porque eu estava ali, mas eu já tinha descoberto que eu não queria mais fazer parte daquilo, né? Eu lembro que foi um período de muita dor, né? E essa dor, ela vinha assim: vamos trocar de empresa. Na minha cabeça era a corporação, havia alguma coisa errada com a corporação. Será que em outra empresa seria diferente? E aí foi o que eu fiz. A grama do vizinho sempre é a grama mais verde. Eu então comecei a colocar currículo para fora, comecei a mandar currículos e procurar vagas. E até que um dia eu fui chamada para fazer uma entrevista em uma outra empresa. E passado um tempo, né, as coisas não são tão imediatas quanto a gente pensa, eu fui para essa empresa quando realmente surgiu a oportunidade, né? E lá eu comecei a trabalhar, eu tive que pegar todo o esquema de novo, como se trabalhava, né? Embora fosse o mesmo produto, né? Era carro, eu passei para caminhão. Eu tive um momento de aprendizado. Parecia muito legal, sabe? No início tudo era muito bom. Mas como é que eu comecei a me sentir? Eu me comecei a sentir como uma mola encolhida. Eu queria contribuir com os projetos, eu queria colocar minha criatividade para fora, eu queria fazer várias coisas diferentes, eu queria ajudar nos processos, colocar coisas inovadoras ali dentro daquela fábrica. E eu via que era tudo muito engessado. Então eu me sentia uma mola encolhida porque eu via que eu tinha um grande potencial, mas ao mesmo tempo eu não podia fazer nada com aquilo, né? Não ia para frente todas as coisas, todas as ideias que eu tinha, né? E eu comecei a perceber que as pessoas que não se adequavam ao meio corporativo, elas buscavam uma outra saída, uma outra solução, que era prestar concurso público. E eu comecei a observar, falei assim, pô, será que realmente é uma saída para mim prestar concurso público? E eu disse, não, eu não vou fazer isso. Eu vou começar a observar as pessoas. E eu comecei a observar que as pessoas, à minha volta, né, existem algumas pessoas que são concursadas, eu comecei a observar que as dores eram mais ou menos parecidas. E eles também não conseguiam colocar essa criatividade para fora. E nada de errado com isso. Os dois meios, né, o meio corporativo, o meio público, do concurso público, né, do concursado, são meios ótimos para quem realmente gosta, né, disso daí. É interessante falar isso porque tem pessoas e tem perfis, então não é errado a corporação ou o concurso, é apenas perfil diferente, e o meu perfil não estava se adequando mais àquela situação. E chegou um determinado ponto que eu chegava em casa todos os dias reclamando com meu marido da situação. Eu chegava todos os dias e falava com os meus pais, com os meus irmãos. Estava realmente muito pesado aquilo ali. E eu disse assim, bom, eu preciso tomar uma decisão, um caminho diferente, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E na minha cabeça, o que pulsava meu coração, né, era realmente sair, abrir meu próprio negócio, fazer alguma coisa para mim que desse certo, colocar essas minhas ideias em prática e ver tudo aquilo, né, todo aquele projeto, todo aquele sonho acontecendo. E mais uma vez, na minha trajetória da minha vida, eu percebi que eu precisava entender, de novo, o que eu queria ser quando crescer.
E naquele momento em que eu pensei, eu vou sair e vou abrir meu próprio negócio, eu percebi que havia um outro medo, o medo do processo. O medo do processo é quando a gente olha para tudo aquilo que a gente já construiu, toda aquela história desde a infância, os cursos técnicos, a engenharia, a faculdade, tudo aquilo que eu realizei, a pós-graduação, tudo aquilo, e a gente pensa assim, mas se eu abrir, se eu sair, eu vou ter que começar tudo de novo. Será que vai dar certo? E aquele medo era muito forte, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? Como é que vai ser? O que eu vou ter que estudar? O que eu vou ter que aprender? Será que vai demorar muito? O retorno financeiro, como é que vai ser? Será que vai ser imediato? Será que vai demorar? Né? Então, esse medo do processo também fez parte da minha história. Né? Então, foi quando eu recebi um grande impacto, quando eu parei e analisei onde eu quero estar daqui a 10 anos. E não fazia mais sentido eu estar fazendo uma coisa que eu não gostava para me tornar uma pessoa que eu não queria ser. Foi quando eu estava lendo, eu sempre gostei muito de ler, e eu estava lendo alguns livros, né, pela internet, o acesso que eu tinha, e a leitura daquele livro me fez pensar muito, me fez pensar sobre quais eram os meus limites, onde eu poderia chegar, como eu poderia fazer algo para realmente deixar um legado para o mundo, para as pessoas com quem eu tivesse contato. E eu resolvi, então, procurar uma escola de desenvolvimento humano, e eu achei na internet, né, na época, uma grande escola no Brasil, e eu decidi fazer esse curso e mergulhar de cabeça nisso, né? Foi quando eu entendi que para que eu pudesse saber o que eu queria abrir, o que eu ia empreender, eu precisava primeiro me conhecer, eu precisava primeiro olhar para dentro de mim, saber quem eu era, onde é que eu estava, o que eu queria fazer, para realmente focar nisso e ir em direção ao realmente que era a minha missão de vida. E eu entrei de cabeça nesse curso. Eu lembro que eu cheguei lá e eu falei, nossa, eu vou fazer esse curso, isso vai mudar a minha vida, isso vai ser sensacional. E foi um final de semana de imersão. Foi sexta, sábado, domingo e segunda. Né? Foram 4 dias aí em que eu fiquei totalmente imersa num mundo totalmente novo para mim, onde eu comecei a conhecer pessoas que estavam com as mesmas dores que as minhas e outras pessoas que não, que já estavam muito além do que eu podia imaginar. Era um mundo completamente novo para mim. E, para minha grande surpresa, depois que terminou aquele curso, eu voltei para terça-feira no trabalho, né? E eu tive aquele choque de realidade. Falei, onde está aquele mundo paralelo que eu não estou conseguindo mais ver? Onde estão aquelas coisas, né, que eu consegui ver tão claramente na minha frente que eu precisava saber quem eu era, eu precisava saber qual era o meu propósito, eu precisava saber qual era o legado, eu precisava ter uma resposta de uma pergunta muito importante, que era, se você não existisse, que falta você faria? E aquilo foi um choque de realidade para mim, porque ali eu percebi que eu não estava contribuindo da maneira que eu tanto gostaria. Eu impactava muitas pessoas, eu ajudava muitas pessoas no meu ambiente de trabalho, eu cuidava de muitas pessoas ali, mas não era 100% do meu tempo. E ali eu tive uma única certeza, a certeza de que eu não queria mais fazer parte do mundo corporativo. E eu tive uma clareza muito grande de que o que eu queria fazer tinha a ver com propósito, significado, mudança, criatividade, projetos, empreendedorismo. E eu precisei realmente procurar um plano B, colocar um plano B em ação para que a minha vida realmente tomasse um novo rumo, tomasse uma nova forma, para que isso pudesse realmente acontecer. Foi quando eu resolvi parar e analisar, né, me autoanalisar tudo o que havia acontecido naquele final de semana, a minha essência, a minha história, e começar a perceber que eu tinha uma grande facilidade para o desenvolvimento humano. E eu comecei a estudar, comecei a direcionar os meus estudos para isso. Comecei a fazer cursos, né, e especializações voltados para essa área do desenvolvimento, da psicologia,
da física quântica, das constelações sistêmicas, das técnicas e ferramentas do coaching e da programação neurolinguística. E isso foi uma grande virada na minha vida, assim. Foi realmente o que trouxe brilho aos meus olhos, que realmente me fez ver realmente a vida de uma forma diferente do que eu estava vendo. Então, eu ainda continuei dentro da corporação por alguns anos. Eu não tive essa coragem, né, de me jogar de cabeça e partir logo para esse plano B, embora eu já soubesse que era isso que eu queria fazer. E o motivo foi um só: o medo do resultado. Todos nós passamos pelo medo do resultado. Quando eu me projetava, né, um pouco mais à frente, no futuro, há 5 anos, 10 anos, eu ficava me perguntando: será que é tudo isso mesmo? Será que quando eu tiver o sucesso, eu estiver bem-sucedida, estiver caminhando nessa direção e tendo um retorno financeiro tão alto, igual quanto eu tenho aqui na indústria, será que isso realmente vai ser o que vai ser o meu limite? Vai ser esse aí o ponto auge da minha carreira, da minha vida? Será que essa realmente é a resposta do que eu quero ser quando eu crescer? Isso é o medo do resultado. É o medo do que pode acontecer, com tudo de bom que pode acontecer com aquilo que faz o seu coração pulsar. Naquele momento eu percebi que eu precisava de um ato de coragem. E coragem, se a gente separa a palavra, ela tem o seguinte radical: cor, que significa coração, agem, agir. Então, ter coragem é agir com o coração. E naquele momento eu sabia que existiam duas poles: a pole da razão e a pole da emoção. A pole que queria agir com a razão, com a mente, com tudo aquilo que já estava certo e garantido, e a pole que tinha só emoção, que queria agir conforme o seu coração para poder realmente entregar o seu melhor para o mundo e deixar legado para as pessoas. Foi quando eu percebi que só havia um caminho, só havia uma forma para mim, naquele momento, de saber se aquilo ali ia dar certo. Então, o que eu fiz? Eu trabalhava todos os dias na empresa, eu saí da minha casa às 6h15 da manhã, retornava por volta das 19 horas e ia para o meu escritório, para poder atender as pessoas e colocar em prática tudo aquilo que realmente eu acreditava que ia ser o meu futuro profissional, a minha carreira como engenheira de pessoas. Coloquei muita energia naquilo ali e foi dando certo, foi começando a dar certo. Porém, o tempo que eu dedicava para aquilo era muito curto em relação a todo o tempo que eu dedicava para a fábrica. Mas aquilo me fazia tão bem, me fazia tão feliz, né? Eu realmente passei a viver de uma forma diferente no meu ambiente corporativo. Eu chegava lá infeliz, empolgada e, sabe, super alto astral, já não reclamava mais daquilo. O meu desejo era que todos os dias chegasse às 19 horas para que eu realmente pudesse colocar em prática aquilo que fazia sentido e significado para a minha vida. Eu não sei se acontece só comigo, mas o fato é que o tempo foi passando e eu me acostumei com aquela rotina, né? Acordar cedo, ir embora tarde para casa, atender pessoas, trabalhar na fábrica, e aquilo passou a ser uma rotina para mim. E eu entrei no piloto automático. Eu não sei se acontece só com a Poli, mas foi isso que aconteceu comigo. Minha vida entrou no piloto automático total. E eu fui levando a vida assim. Até que em 2016 eu tive uma oportunidade que foi muito singular assim na minha vida. Eu me tornei mãe. A minha filha nasceu e ali eu tive um grande choque de realidade sobre o que era a vida. Cuidar de um bebê tão dependente, aquela coisa toda, me fez pensar se realmente eu estava caminhando na direção do que eu queria para a minha vida. Aqueles 6 meses de licença maternidade me fizeram perceber algumas coisas que há muito tempo eu não percebia. Coisas simples, como, por exemplo, ver o sol nascendo e o sol se pondo sem estar no caminho, no trânsito, no translado para o trabalho. Coisas do tipo sentar de manhã à mesa e tomar um café da manhã sem toda aquela correria. Coisas do tipo de ser convidada pela minha avó, que hoje tem 80 anos de idade, para tomar um cafezinho da tarde, comer uma broa bem quentinha saindo do forno. Coisas simples como perceber que existem pessoas, né, que nos amam, que fazem parte da nossa vida e devido a uma rotina tão atribulada, com tantos projetos acontecendo no lado profissional, às vezes a gente acaba deixando de lado essas pessoas por ausência de tempo.
Naquele momento, eu tive um choque quando eu pensei, poxa, tempo. Não preciso só de dinheiro, eu também preciso de qualidade de vida. Eu preciso ter tempo para fazer as coisas que realmente são importantes na minha vida. Senão daqui a pouco a vida passa. E será que eu vou conseguir olhar para mim no futuro e reconhecer que eu fiz uma boa jornada? Que a minha jornada foi boa nesse aspecto, né, de estar presente e não só dar presente para as pessoas. E essa experiência com a licença maternidade me fez refletir e pensar sobre algumas coisas que são interessantes. Eu costumo dizer o seguinte, que toda pessoa ela deveria ter uma oportunidade na vida de ter um tempo, um ano sabático, assim, para pensar a respeito da sua história, da sua trajetória, daquilo que faz sentido para a vida dela, e procurar algumas respostas para algumas perguntas simples, do tipo, se você não existisse, que falta você faria? Qual legado você quer deixar para o mundo? E talvez, o que você vai ser quando você crescer? Eu duvido muito que, se essa pessoa conseguir encontrar essa resposta, ela vai ficar de novo no piloto automático, né? Alguma coisa ela vai fazer de diferente. Não é possível uma pessoa refletir sobre isso, encontrar algumas respostas e ficar ali, né? Sabe por quê? Porque é impossível a gente ver e desver. É impossível a gente ouvir e desouvir. As pessoas costumam dizer que tudo que é bom dura pouco. E a minha licença maternidade acabou. Eu precisei voltar para o meio corporativo e eu vou te explicar o porquê. E para que eu possa te explicar, a gente precisa entender dois conceitos. O que é conveniência e o que é comprometimento. Para isso, eu vou usar um exemplo simples. Você já deve ter feito, ou faz, ou já observou alguém que faça dieta. E a pessoa que é conveniente, ela começa a observar ali a balança. Eu tô bem aqui com esse peso e tudo mais, mas chega no final de semana, ela vai lá e experimenta uma batatinha frita, come uma cerveja. Ela está sendo conveniente, ela está observando o peso dela, está observando aquela coisa toda. Até que chega um dia que ela chega diante do espelho e ela assusta. Ela vê que aquilo ali não cabe mais para ela, né? Aquilo tá ruim, ela não quer mais aquilo. E ela sobe em cima da balança, ela vê que aqueles dígitos não correspondem com a expectativa dela. E aí, naquele momento, ela passa a ter comprometimento. Ela realmente passa a fazer a dieta com toda a seriedade. É como se naquele momento em que ela sobe ali naquela balança, ela percebe e diga assim, chega, agora chega. Então eu percebi que estar no meu ambiente corporativo era conveniente para mim. Era confortável, era piloto automático total. E o que eu realmente precisava era estar comprometida com os meus resultados, com os meus sonhos, com os meus projetos, que já estavam bem direcionados e eu precisava dar um próximo passo. Eu penso que eu precisava do dia do chega. Até que um dia a minha filha ficou muito doente, ela era ainda muito bebezinha, e ela estava aos cuidados da minha mãe em casa. Eu estava com a cabeça muito atordoada, muito preocupada com o que estava acontecendo com ela, e eu tinha uma reunião super importante naquele dia. E eu cheguei dentro da sala de reunião, haviam 20 pessoas, e nos 5 primeiros minutos daquela reunião, um gerente executivo entrou e foi extremamente grosseiro, extremamente rude com as pessoas que ali estavam naquela sala. E naquele momento começou a passar um filme na minha cabeça. Começou a passar o que eu estava fazendo ali, como que eu gostaria de estar daqui a 10 anos, o que eu via em mim dentro daquele meio corporativo que realmente me fazia estar onde eu estava, sendo que havia tanta vida aqui fora, tantas coisas me esperando aqui fora, tantas pessoas desejando ser alcançada, transformada, realmente trabalhando com o seu significado. Aquilo para mim foi o dia do chega. Eu cheguei em casa e disse para meu esposo, chega, eu não quero mais essa vida para mim, eu estou chateada, eu estou agoniada de saber de que onde eu estou trabalhando não faz mais sentido para mim e não é o que eu quero fazer para o resto da minha vida. Aqui fica então o dia em que eu não quero e eu vou tomar uma decisão para ser realmente comprometida com os meus resultados, com os meus projetos. Eu me lembro muito bem que eu cheguei na empresa
e cheguei para o meu gestor direto e chamei para uma conversa. Eu sentei com ele e disse o seguinte para ele: eu não quero mais jogar nesse time. E ele fez uma pergunta: qual time você quer jogar? Qual projeto você quer realizar, Polly? Eu disse: não, eu não quero realizar projetos aqui dentro. Eu quero realizar os meus próprios projetos de vida. Eu estou pedindo a minha demissão. Ele olhou para mim e, meio sem entender, ele ainda tentou argumentar alguma coisa. Eu não me lembro muito bem quais foram as palavras. E eu só consegui dizer para ele: eu preciso seguir a minha vida, eu preciso entregar o meu legado para o mundo. E ele entendeu e me liberou para ir até o RH, e ali eu pedi a minha demissão. Desde então, eu tenho colocado o meu plano B em ação. Eu saí daquele meio corporativo e retomei com as minhas atividades no escritório. Comecei a atender pessoas, comecei a atender novos empreendedores, aspirantes ao empreendedorismo, que realmente queriam fazer uma virada na sua vida e tirar realmente todos aqueles sonhos, todos aqueles projetos da gaveta e colocá-los em prática. Colocar realmente em ação tudo aquilo que eles estavam sonhando há um grande tempo e não estavam conseguindo sozinhos. E foi naquele momento que eu percebi, né, a grandiosidade do plano B em ação, desse produto, dessa metodologia que eu criei. Eu percebi que pessoas estavam sendo alcançadas, vidas estavam sendo transformadas, empreendimentos novos estavam surgindo. E graças a Deus a gente tem vivido uma era digital, em que tem nos possibilitado a realmente trabalhar com o nosso hobby, a colocar em prática tudo aquilo que a gente ama, tudo aquilo que a gente gosta e ainda ser bem remunerado por isso. E é isso que o Plano B em Ação faz. A minha vida transformou-se completamente. E a cada dia que eu caminhava um pouco mais, que eu fazia um pouco mais, que eu entregava um pouco mais para as pessoas, eu comecei a me empoderar, eu comecei a acreditar mais em mim, eu comecei a acreditar mais no método, eu comecei a acreditar que realmente eu estava fazendo a diferença na vida das pessoas. E é tão bom quando a gente encontra uma pessoa que realmente possa nos ajudar. Eu fiz toda essa jornada de autoconhecimento, autodesenvolvimento, praticamente sozinha. Eu tive apoio do meu esposo, praticamente, né? E ter uma pessoa que possa te orientar, que possa te direcionar, que possa te encurtar o seu caminho, é uma das melhores coisas que a gente pode realmente fazer, para que tudo possa dar certo, a gente possa ter mais coragem, possa ter mais confiança. E um dos depoimentos que eu mais ouço dentro do meu processo de coaching é que eles se sentem muito mais seguros, passando por um processo de autoconhecimento, um processo de planejamento, um processo de gestão dos seus recursos, para poder fazer, né, uma transição de carreira mais tranquila, mais suave e realmente identificar um propósito, um significado para as suas vidas. E é tão bom ouvir isso, né? E acontece que o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e todo aquele medo, né, os 3 medos que eu descrevi, o medo da perda, o medo do processo, o medo do resultado, eles já haviam ficado para trás. Aquilo já não fazia mais parte de mim. E foi tão grandioso isso, foi tão incrível, né? Realmente foi um momento em que eu comecei a perceber que estava dando certo. E começou a dar tão certo que atualmente o Plano B em Ação já ultrapassou a barreira do território nacional. Hoje eu tenho um grande orgulho em dizer que essa metodologia está ajudando muitos brasileiros que moram fora do nosso país a se reencontrar, a se reinventar, a empreender a própria vida, né? A se conectar com realmente qual é o seu legado, qual é a sua missão, entender quais são os seus valores de vida, para que assim eles possam empreender, abrir um próprio negócio que realmente faça mudança, que realmente gere a capacidade de entregar, dessas pessoas entregarem para o mundo aqueles projetos, aqueles sonhos que estavam engavetados e que contribuem com tantas outras pessoas. Eu realmente acredito que pessoas que fazem o que amam
fazem com que o mundo seja cada vez melhor. Uma pessoa fazendo o que ama já é sensacional. Agora imagina centenas, milhares de pessoas fazendo o que ama. Esse mundo não seria muito melhor? Muitas pessoas me perguntam o que é ter uma vida com propósito e significado. E eu consigo detalhar isso de uma forma simples, fazendo com que você pense. O que você pagaria preço de vida para poder fazer e ter resultado com isso? Isso é uma vida com propósito e significado. Qual é o preço que você está pagando para fazer o que você faz? Realmente tem propósito? Tem significado? E falar do plano B em ação, para mim é isso. Parar a minha vida, dedicar o meu tempo para realmente fazer esse curso, porque com o plano B em ação, com essa metodologia, eu consegui, de fato, estar mais próximo da minha filha, estar mais próximo da minha família, da minha avó, dos meus pais, dos meus familiares. Conseguir fazer esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Conseguir realmente ter essa estabilidade financeira, esse desejo, né, de ter uma vida feliz, caminhando em direção daquilo que realmente eu sempre sonhei. O plano B em ação nasce no meu coração, diretamente para as pessoas que realmente querem fazer isso na própria vida. Se funcionou para mim, vai funcionar para você também.